Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Cura Murakami. Vou usar substrato profissional e estrume de aves. O substrato profissional é um pouco fraco e esse estrume é um bocado forte, então cuidar na medida. Pedra e caruma para fazer a drenagem no fundo dos vasos. Todos esses vasos, né, tem furo, né, para poder vazar a água. Então eu prefiro optar também por mais caruma e menos pedra, porque a caruma é que mantém também uma certa umidade no fundo dos vasos. São 2 medidas de terra e meia de estrume de aves, 200 gramas aí de cinza de madeira. Aqui estão as mudas, então vou separar elas, né, porque estão 3 aí num vaso. Uma muda para cada vaso e sempre vai ser essa medida, 2 de terra, 1 de estrume e 200 gramas, né, de cinza para todos os vasilhames. Essas mudas aí estão com uma boa raiz. Não consegui assim tirar toda ela com o torrão, né? Infelizmente, e eu também procuro não apertar muito a planta assim, sabe? A terra ali. Então, à medida que eu coloco a terra, tento não apertar ela. Primeiro porque não consegui tirar ela com o torrão, sabe? É muito comum assim, o cítrico, né? O limão, laranja, tangerina, principalmente essas plantas novas, né? Que estão aí em processo de brotação, sofrer ataque da larva minadora. Essa larva aí, ela sei que a maioria já conhece ela. Ela faz assim aquele caminho, né, nas folhas assim que são galerias. E essas galerias aí que são porta de entrada aí para bactérias, que ele pode levar, né, futuramente aí para um cancro cítrico. Então uma boa parte aí já foram atacadas. Então, enquanto atacarem as folhas, né, as folhas eu posso retirar. O problema é quando ataca ali a brotação superior, né? Mas enquanto é as folhas, eu retiro as folhas completamente. Elas ficam assim dobradas, começam também a ficar amareladas. Então, algumas ali já estão replantadas. Então, nessa fase, assim, é bem complicado, porque eu perdi, assim, muitas mudas de limão, infelizmente, porque até eu perceber o que que era. Então, tem que ficar sempre de olho, sempre tem que estar ali todos os dias, todos os dias. E é mais comum, assim, na verdade, é mais comum na época de primavera, sabe? Que começa a arrebentar aí as brotações. Mas nós, como esse clima tá meio estranho, né? Daí nós estamos para entrar no outono. E no outono aí é que eu vou fazer aí, como se diz, a adubagem também das outras plantas, né? Porque no inverno as plantas tendem a hibernar, então não adianta estar adubar. Então eu pelo menos assim faço antes. Adubo, né? Adubo que eu uso é o humus de minhoca, que eu passei a usar o humus de minhoca. Foi este ano, sim, que eu tô a experimentar usar o humus de minhoca, porque antes eu só usava o estrume, terra e estrume. Então não usava outras coisas, não usava cinza, e também não usava o humus de minhoca, né? Então, as minhas plantas, assim, praticamente aí, a minha parte de horta, a parte de frutíferas, era apenas terra e estrume. Aí também não usava também a farinha de casca de ovo, comecei a passar a usar este ano, porque são coisas assim que estão para ir para o lixo, então, já que tem que a farinha de casca de ovo é rica em cálcio, né? E esse agora eu vou transplantar, fazer o replante aí do limão maior, que é o que está com 10 meses, que é o único sobrevivente da primeira remessa. Esse já está aí com uma boa raiz, como podem ver.
consegui tirar todo ele, né, com o torrão. O inverno ainda estão novas essas mudas, então eu vou deixar todas essas plantas protegidas, porque à noite, assim, no inverno, cai muita temperatura e eu não quero perdê-las. Essa muda tá bonita, né? Agora tá bonita, tá viçosa e tá com as folhas verdes. Mas eu tive que fazer muito adubo líquido, né? Com casca de banana, casca de batata também. Porque como as coisas na minha horta, né? Na maioria das hortas aí do pessoal que eu sigo também é biológica. Então o interesse nosso é não usar química, né? Claro que algumas plantações aí de cítrico, né, em grande escala, usam aí a parte química aí, mas nós aí pequenos produtores, né, podemos aí cuidar, fazer um cuidado maior biologicamente. Aqui está o humo de minhoca e eu vou colocar aí nas plantas, né, são as estrelícias, é uma medida dessas, né, para cada planta e para fisales também. Para o limão, assim, eu vou usar e depois só aí misturo na terra. Claro que depois, assim, para a primavera, quando a gente começar a sair do inverno, aí vou replantar elas todas, né? Se houver necessidade, vou identificar que é o tempo de germinação e replante. Então, espero que tenham gostado do vídeo. Muito obrigada. Até o próximo vídeo.